Leite Café. Investir em um terreno, um apartamento ou poupança? Experimente viver sempre bem informado. Agora sim. O que tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só. O jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade. Seu jornal, sua cidade. Estamos de volta com o nosso Aberto para Balanço, recebendo hoje Dr. Aires Vigo, advogado, e o Aldo Fernandes, superintendente da Companhia de Bebidas Ipiranga, a nossa Coca-Cola aqui, tão tradicional de Ribeirão Preto. Quem vem aqui leva presente. Que bom. Então, o Pinguim Grill, do Shopping Santa Úrsula. Opa! É a única casa do Pinguim em Ribeirão Preto que abriga os cortes de carne do Barbacoa. Quer dizer, o Barbacoa não tem as suas instalações lá próprias, mas está no Pinguim. Tanto é que se vocês forem no Pinguim do Shopping Santa Úrsula, é Pinguim Grill. Nossa. Então vocês vão poder jantar com as esposas, naturalmente, lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. E é uma... Muito obrigado. Um presente de vocês aí para... Muito obrigado. Vai ser um prazer. Saborear as carnes do Barbacoa, né? Estaremos presentes lá saboreado, não é isso? Vamos lá. Conforme for até juntos. Até juntos. Por que não? Por que não? Mas a gente saiu do bloco anterior, porque eu quero entrar um pouco no âmbito municipal, nesse segundo bloco, falando sobre a imprensa, o peso e o ônus que uma notícia pode causar e pode danificar o caso da escola lá do pessoal em São Paulo. Se nós tivéssemos, quer dizer, no pilar da... Vamos falar, como é que é? O desejável e o possível. E o possível. O possível e o desejável. Vou ficar com essa, viu, Aires? Vou aproveitar bastante. Vamos lá. Se você me permitir. Lógico. Se você tem a liberdade de expressão, que é tão importante no pilar da democracia, não é? A imprensa poder divulgar um fato, mas a responsabilização disso não for uma coisa imediata, aí você vai causar danos sérios, inclusive essa escola em São Paulo. Porque se você não fizer uma apuração, essa escola está morta. Ou tantos outros casos que forem noticiados pela imprensa, principalmente a grande imprensa, que tem essa penetração. Então, quando nós começamos, vocês se lembram que nós falamos que a imprensa está muito mais responsável. Ela não está tão sensacionalista, ela está procurando divulgar fatos, ela não está acusando mais ninguém. A não ser alguns comentaristas, né, Aldo, alguns comentaristas que... Tem a turma da desgraça do plantão, né? Do plantão, da porta da polícia, do fórum, né, etc. Tal. Mas a responsabilização disso tinha que ser eficiente. Porque o ônus que vai levar ao dono de uma escola, a um cidadão qualquer, ou qualquer empresário, é muito grande nessa notícia, Aires. Perfeito. E aí o grande desafio é você conseguir alcançar o ponto de equilíbrio. Possível e desejável. Possível e desejável. E aí, dentro do possível, mais próximo do desejável possível. Né? Ou seja, porque existem o evento, o fato, né? E isso precisa ser informado. Ok. E ao mesmo tempo, você, como imprensa, precisa, como veículo de imprensa, você precisa, talvez, simultaneamente, já trazer em conjunto a versão ou o fato colocado pela outra parte que está envolvida. Como uma forma de mitigar aí o efeito que isso produz frente ao leitor ou ao cidadão em si. Então esse é o grande desafio, quer dizer, a imprensa precisa ser cuidadosa, porque realmente, dependendo do que ela coloca e como coloca, ela simplesmente cria um dano irreparável. É bem verdade que isso depois vai para o judiciário, você vai discutir num processo. Mas em quantos depois anos? De 10 anos, 15 anos... Já acabou a família, acabou você o cidadão. vai auferir algum resultado que muitas das vezes não paga o custo direto que você teve para se defender. Porque a máquina, o sistema judiciário ainda ele é lento. Tem melhorado cada dia, mas é muito lento. Ou, de repente, depende da situação, a pessoa não sobrevive. Aquilo vai ficar para o sucessor, entendeu? O resultado do processo. Então esse é o grande desafio, que eu acho que é o grande debate. Por isso que o Supremo, na hora que ele se pronunciar
como a mais alta corte, como a Corte Constitucional, ele precisa ter bastante cuidado e bastante atenção, porque essa decisão dele lá vai produzir um efeito aqui em Ribeirão e em qualquer outro município, onde há veículo de informação, veículo dentro da área de imprensa. Mas nós somos, acho que, unânimes aqui, né, Aldo, dizer que a coisa está melhorando, está evoluindo, né, de uma maneira talvez lenta, mas está evoluindo satisfatoriamente, né? A gente estava falando muito da classe política, da necessidade de atitude, da postura e tal. Eu acho que nesse particular, a imprensa também precisa se preocupar com essa questão da responsabilidade. Claro. Né? E eu também acho que a imprensa está mais adiantada nisso do que, evidentemente, a classe política. Hoje a imprensa tem mais responsabilidade, ainda tem, né, como eu falei, os sensacionalistas de plantão, né? Mas, de uma maneira geral, ela está mais organizada, está mais preparada para essa evolução e para esse caminhar aí para o desejável, né? Que a gente tem uma condição de abertura, de informação, de esclarecimento maior para a população. A gente vê naturalmente que são evoluções que estão acontecendo, como, por exemplo, a população ficou muito satisfeita com aquele corte do 14º e 15º salário dos políticos em Brasília, né, da Câmara, do Senado, etc. A população ficou muito satisfeita. É pouco, perto do que a população deseja. Né? Mas estão acontecendo. Mas é um passo. As coisas estão acontecendo. Né? Um passo. Bom, quero voltar aqui para o local, o sertão. Vamos voltar para o sertão, né? Vamos. Quem sabe o sertão vai virar mar, né? O local. Quem sabe? Aqui poderia ser o ambiente precursor. Não é verdade? Mas nós tivemos duas iniciativas boas aí recentemente, né? Então vamos lá. Eu trouxe aqui o Jornal Cidade da última quarta-feira com uma matéria interessantíssima, que está aqui as fotos do ex-prefeito Gilberto Magione e do ex-prefeito Elson Gasparini. E a matéria está dizendo assim: reeleger prefeito ainda é feito inédito em Ribeirão. Acho que Ribeirão é uma das poucas cidades do Brasil que não reelegeu nenhum prefeito até hoje. Né? E a matéria ela coloca aqui que quando aconteceu a época da reeleição, no governo Fernando Henrique, a possibilidade de se reeleger, né? O prefeito de Ribeirão Preto era o Luiz Roberto Jabali. E ele ia tentar a reeleição. Quando ele foi ver, a aprovação dele era de 1% da população. Ele pegou e falou: estou fora, né? Não vou nem tentar. E naquela época surgiu o hoje deputado Duarte Nogueira como candidato a prefeito de Ribeirão Preto. Depois, o Palocci saiu, ficou o Magione, e o Magione tentou a reeleição e não deu certo. E ele alega uma série de coisas do porquê não deu certo a reeleição dele naquela época. E mais recentemente o Elcio Gasparini, nosso deputado estadual, que também tentou a reeleição e perdeu para a atual prefeita Darcy Vera, né? O que acontece aqui em Ribeirão que ninguém consegue se reeleger, o Arisvaldo? A turma é muito crítica aqui. O que está acontecendo aqui em Ribeirão? Ribeirão Preto é uma cidade privilegiada por vários motivos, dentre os quais eu acho que é uma cidade mais politizada. Independentemente das divergências de ideias, que isso é comum, eu acho que há uma consistência maior na forma de enxergar um ambiente político por parte de toda a população, desde o mais distante ao mais próximo do ambiente político. Então eu penso que esse é um diferencial. E Ribeirão, pela sua grandeza, pela sua estrutura econômica e a sua até vocação de geração de negócios, embora não tenha exercido essa vocação há muito tempo, eu penso que isso produz um efeito para o eleitor que é mais politizado no sentido de não aprovar a reeleição na medida em que ele enxerga com mais eficiência deficiências desse gestor político. Daí o porquê, ao meu ver, a impossibilidade de reeleição. Então ela procura eu acho que até a matéria fala alguma coisa disso também, ela procura alguma coisa nova, algum formador de opinião, alguma liderança nova, com uma musculatura maior. Exatamente isso. A matéria fala exatamente isso, Aldo. Ela fala que, segundo um sociólogo, desde que o eleitor preferiu a renovação e que coloca para o sociólogo, eleitor busca um salvador da pátria e um populista. É isso que o eleitor de Ribeirão Preto, segundo esse sociólogo, procura na eleição de Ribeirão Preto.
O que difere um pouquinho do que eu o disse, Aires defendeu, né? Totalmente. São posições diferentes, né? Eu penso que não há. Eu acho que o populismo em Ribeirão Preto ele está fadado ao insucesso. Penso que a estrutura da comunidade ela já não é mais suscetível a enganações. Acho que houve uma evolução grande. Você pega hoje um boia fria, ele é politizado, ele sabe se postar, sabe conversar. Então eu acho que a distância entre aquele que tem bastante conhecimento político e aquele que tem muito pouco é uma distância menor do que já foi no passado. Então eu penso que Ribeirão não tem mais lugar para populismo. E o salvador da pátria, eu acho que é mais no sentido de alguém que seja um empreendedor, alguém que tenha uma visão macro de gestão, de política, mas também empresarial, que eu acho que a visão empresarial hoje ela é fundamental dentro de uma desenvoltura política, porque só politicamente você não consegue implementar ideias de vanguarda. Aldo, essa é a minha leitura. Mas se você olhar, desculpa, pode continuar o raciocínio, mas se você olhar pelo lado do populismo, você olha pela nossa Câmara Municipal. Então você tem vereadores que vêm do rádio, vereadores que vêm da televisão, vereadores que fazem trabalhos comunitários na periferia, é populista. Eu não tinha visto, não tinha essa informação da não sucessão dos prefeitos, então não pensei muito no assunto, mas considerando um pouquinho da soma dessas coisas, eu acho que nós não temos em Ribeirão Preto nós não temos partidos fortes. A impressão que a gente tem aqui é que os partidos são todos pequenos. Mesmo os que são grandes nacionalmente, eles não são tão representativos aqui. O PSDB um pouco mais, talvez. Mas o PT, que é um partido, né, que hoje tem aí uma liderança nacional enorme, né, ele não tem tanta representatividade aqui. E outros partidos são muito fragmentados, o que deixa até a Câmara muito fragmentada e o governo também precisa, dar mais exemplo do que acontece nacionalmente. Né? Então, eu não sei se é isso. Então, nas eleições, os partidos não são fortes. Aparecem candidatos, né? Às vezes com orientação populista, outros com orientação política um pouco mais socialista, outro mais de vanguarda, mas você tem candidatos fortes, você não tem partidos que formem candidatos. Né? As pessoas aparecem, os candidatos aparecem pelas suas habilidades, suas competências pessoais. Então, eu não sei se isso tem alguma influência em por que não consegue sucessão. A gente não consegue sucessão. Sobre a evolução, né, do cidadão, da cidadania, né, aí você está falando sobre um boia fria estar politizado, fato é que eu nunca vi, apesar de não ser um volume muito grande de pessoas, mas com a aprovação de mais de 90%, segundo o CIESP, a Associação Comercial e a FEA-USP, não é? Essa movimentação na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Nossa, isso... Não é? Quer dizer, todos os dias de sessão, a turma lá, o Dr. Passini esteve aqui a semana passada e ele estava falando, olha, que é legítimo o aumento do salário dos vereadores, e o movimento também é legítimo da população reclamar e reivindicar. E são dois movimentos que acontecem de maneira quase que simultânea, né? Um é pelo não aumento de vagas, né? de 20 para 27, e o outro pelo aumento de 40 e poucos %, que também foi visto pela população, eu acho que isso deve ser uma unanimidade também, como exagerado para a realidade. Então, a gente acompanha no jornal isso, então os vereadores se incomodados, porque eu sou da ACI Sim. e participo do CIESP, do FIESP também, e esse movimento de recolher as assinaturas, teve um dos motivadores, foi o pessoal lá do CIESP e tal, depois a ACI também acabou entrando, e conseguiram já as 30 mil assinaturas. 31 mil assinaturas. Mas que vão se transformar em 22 ou 23 mil assinaturas, porque precisa ter um processo de qualificação da adesão, né? Tem que ter o título de eleitor, etc. Mas isso está bem encaminhado. E aí a gente vê os vereadores se colocando contrários a esse movimento, me parece uma coisa pouco inteligente no ano de eleição, esse confronto com a opinião popular. A entidade, as entidades não estão atacando a Câmara, elas estão colocando um ponto que a maioria das pessoas, né, no seu convívio, as pessoas comentam. Para que 27? Quer dizer, se a lei está facultando
27 vereadores, para que a gente vai para o teto máximo? Vamos fazer uma análise racional do que é representativo de todos os estratos da sociedade para poder colocar representatividade na Câmara. Agora a gente vai de 20 para 27, a gente sai do limite inferior para o limite superior, porque nós passamos o primeiro degrau lá de 600 mil habitantes. É sempre assim. É sempre, Quer dizer, não tem uma maneira da gente ir caminhando para que não onere, né, os custos da cidade, para que a gente tenha um processo mais tranquilo? Quer dizer, aí outro dia eu estava vendo um programa, o pessoal criticando, né, se não é 27 porque é 20. Até o pessoal é a favor de não ter 27, mas estava criticando a posição de 20. Eu acho que o bom é abrir o debate, né? E aí a pouca inteligência que eu me referi no começo, eu falei, gente, no ano eleitoral, né, os vereadores insistindo com essa ideia de 27, será que eles não deveriam flexibilizar a discussão? Mas assim como as entidades, acho que, né, da parte delas também deveriam flexibilizar no sentido de vamos ver qual é o número ideal para Ribeirão. A gente parece que é uma escala que vai de 600 mil habitantes até 1 milhão, né, partindo de 20 chegando a 27. Então, quer dizer, 27 é o limite superior para 1 milhão. Então, a gente já está indo para esse limite superior. Não, vamos... O pensamento tanto do CIESP quanto da FEA, da Associação Comercial, ela é super racional, imbatível, imbuído de dados, etc. Tal. Mas eu recebi também aqui o ex-vereador Paulo Sacchi, e foi secretário de governo, e nós questionamos no pé frio da coisa. A lei permite? Então, se querem fazer, façam. Né? Os vereadores, o que aconteceu foi os vereadores baterem de frente com a população. O vereador bateu de frente com quem está reivindicando. O pessoal está reivindicando serviço. Se o serviço prestado pela Câmara Municipal fosse um serviço razoável, ninguém estava lá pedindo, pode aumentar o salário, pode fazer o que for, não te parece isso? É mais do que isso. Primeiro nós temos que identificar nos nossos políticos vocação, né? Quais desses membros da Casa Legislativa que tem vocação para estar representando uma parcela da população. Porque muitas das vezes eu avaliando algum cenário ou um outro cenário, eu percebo que falta vocação. Esse é um ponto. Segundo ponto, na medida em que, sob o ponto de vista da legalidade, é possível chegar a 27, você precisa avaliar, antes do aspecto legal, o aspecto ético, que é aquilo que eu estou colocando desde o início da nossa conversa aqui. Porque a ética hoje ela vem sendo discutida no globo, no planeta. Duas discussões, ética e meio ambiente. Sustentabilidade. Sustentabilidade. São dois pontos aí do século que vão ser debatidos, e a partir dessas discussões, desses debates, é que você vai, então, definir um norte para determinadas situações e questões. Então, por exemplo, essa questão aí, quando a Câmara Municipal ela votou para 27, ali houve é como se você advogar em causa própria, um conflito de interesses. Porque a hora que você aumenta a quantidade de vereadores, indiretamente, você fica numa situação mais confortável para que você se reeleja. Você aumenta a tua chance. A sua chance de participação. Em 35% aumenta o número de vagas. Então, na verdade, o que a Câmara fez, ela não foi sábia. Eu não estou dizendo que ela não foi ética, mas ela não foi sábia. Porque se ela fosse sábia, o que ela teria feito? Ela teria provocado um debate popular através dessas audiências públicas para dizer, comunidade, gostaríamos de saber como é que vocês veem essa questão, na medida em que a Câmara representa a comunidade. Então aí é que eu acho que houve um descuido, e um descuido grave. E no momento, né, impróprio. Absolutamente impróprio. Mas isso é até providencial. É até providencial. Pior seria, né, se eles tivessem feito isso mais lá atrás, ou aguardasse a eleição, porque daqui 4 anos nós teríamos novamente o mesmo cenário. Então, acho que foi uma vacilada de um lado, concordo, mas foi providencial, né? E aí agora, com essas assinaturas, por exemplo, eu não assinei. E milhares e milhares de pessoas que moram em Ribeirão Preto não assinaram. Mas não assinei porque não deu, não passou teve jeito. Não passou perto da gente, se passar, mas esse número seria 95, 97% da população, certamente. Aquela pesquisa que vocês essa fizeram... semana eu conversei com uma pessoa que é candidato a vereador, né? E ele questionou por que as entidades estão nesse movimento e tal. Eu falei, mas escuta, quem
quem que você conhece, com quem que você fala, né? Do seu círculo de amigos, do trabalho, de relacionamento profissional, que está favorável a esse aumento de... Você conhece alguém que não seja candidato, que não seja vereador atuante, beneficiário, né? Ou ligado de alguma maneira? Quer dizer, o cidadão comum, ele não está interessado em aumento, em grande parte, por causa de toda essa discussão aí política. Quer dizer, os políticos hoje não são vistos, né? Não tem uma boa percepção por parte da população. E, recentemente, a nossa Câmara passou por alguns problemas com cassação. Né? Quer dizer, que tudo isso está fresco na cabeça do eleitor. Então, acho que a Câmara precisaria trabalhar em mostrar qual é a utilidade dela, de que maneira ela pode ajudar a cidade. Por isso eu insisto na insatisfação do cidadão. E aí sim, tá insatisfeito. Mostrar quais são as vocações dos políticos, quais são as camadas que eles representam e com isso, mostrar para a população a utilidade da Câmara. Hoje está um pouco perdido isso. Quem sabe essa história dos prefeitos, de não se reelegerem, é por avaliação. Quer dizer, não foram bem avaliados pela população. Os prefeitos não foram bem avaliados pela população. Vereador, eu disse aqui para o ex-vereador Paulo Sack, no que ele concorda, mas não tem jeito. O vereador não está lá para pedir para tapar buraco em rua, para cobrir vazamento. Ó, prefeitura, está vazando água, não sei não, está faltando luz, não sei não. Não é a função do vereador. A gente não, que a gente não pode colocar tudo numa vala comum. Eu acho que a gente tem pessoas na Câmara bem intencionadas, claro. Que estão lá trabalhando para a comunidade, etc. Mas tem alguns lá, né, que vem naquilo um emprego. É um meio de vida. Quer dizer, a pessoa está lá, ela defende aquilo como um cidadão comum defende seu emprego, né? A sua maneira de sobreviver, sustentar, se colocar perante a sociedade, etc. Então, era isso que precisava ser mais trabalhado por eles, né? Para que haja na população um sentimento do que eles fazem, de uma percepção melhor do que eles fazem, do que é positivo e daquilo que não é positivo, trabalhar para diminuir. Nós estamos indo para o final do programa, mas, Aires, em termos de Ribeirão Preto está crescendo, está melhorando. Por exemplo, nós estamos falando aí do centro da cidade, né, que é a Associação Comercial. Revitalização. Luta tanto, o Jornal A Cidade também luta tanto pela revitalização. Agora a Prefeitura engajou fortemente esse movimento, né, o prefeito. Eu penso que sim. Eu vejo que Ribeirão evolui a cada dia, sob todos os sentidos. Falta muito ainda pelo que é Ribeirão Preto, pelo que Ribeirão Preto representa para o Brasil. Eu acho que falta liderança política a nível nacional, para que produza um efeito de estar buscando recursos, negócios, parcerias, né? Então, do ponto de vista interno, Ribeirão enquanto Ribeirão, a coisa caminha bem. Mas eu diria que não há nenhum fato inédito, um fato que impressiona, um fato que fuja de uma lógica. Eu acho que o que está sendo feito é o que tem que ser feito, falta muito mais ainda, mas eu penso que falta um empenho maior, uma visão de cidadania maior, uma visão de estadista maior, né? Então, a hora que eu estava chegando aqui, juntamente com o Aldo, nós chegamos juntos, coincidentemente, e começamos a falar do aeroporto de Ribeirão Preto, né? Quer dizer, é algo que não faz sentido, não faz sentido qualquer que seja a solução. O que não faz sentido é que não tem uma solução. É muito debate, é muita picuinha, é muito vai para lá, volta para cá, quando na verdade você precisa ser pragmático. Se não dá para ficar em Ribeirão, e eu acho até que não dá mesmo, então vamos já negociar uma grande área próxima, viável, para que você faça um planejamento para os próximos 10, 20, 30, 50 anos. Né? Hoje tem um debate na Câmara, e nós fazemos parte lá do Conselho Econômico e Social aqui da ACI, olhando o Ribeirão para os próximos 10 anos. Nós temos que olhar para o aeroporto, não dá para ser 10 anos, tem que ser 30 anos. E aí, certamente, a conclusão vai ser uma só. O aeroporto precisa ser, não dentro de Ribeirão, próximo, e tem que ser feito. Por isso que eu quero agradecer, não antes de vocês, a ACI, o Ciesp, Fiesp, Jornal A Cidade, e todo mundo que está engajado na luta por uma Ribeirão Preto melhor. Né? E são vocês que estão lá
nesse contexto, ajudando, doando o tempo de vocês, o conhecimento de vocês, a visão de vocês, para que isso possa acontecer em Ribeirão Preto. Aires, muito obrigado por você ter riscado da sua agenda essa horinha para a gente passar aqui, e eu tenho certeza que o pessoal de Ribeirão Preto ficou muito feliz com as suas opiniões. É difícil te pegar, mas muito obrigado pela contribuição. Eu que agradeço e quero até te parabenizar por esse ambiente que você criou aqui, para esses debates, essas trocas de ideias, que isso tudo é importante para que você agregue valor dentro da comunidade, dentro da sociedade. E parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. Aldo, obrigado também. Eu sei que você apertadíssimo lá na Companhia de Bebidas Ipiranga, Coca-Cola. Quantos anos a Companhia de Bebidas? 64. 64 anos. Fez em abril agora, né? 22. É uma história de Ribeirão Preto. Muito obrigado por ter dado sua contribuição e que você continue dando e doando seus conhecimentos aí também nessa luta para a nossa cidade, para o nosso povo estar sempre um pouquinho melhor. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, na presença de vocês, no programa, principalmente tendo a oportunidade de dividir aqui o debate com o Dr. Aires, né, que é um prazer sempre ouvi-lo e tal. E parabenizar você por essa abertura no seu programa para discutir as questões que são de interesse coletivo, né, e que seguramente ajudam a depurar o nosso processo, né, para a gente ter aí uma situação política e que permita o desenvolvimento da Ribeirão Preto, né? Como o Aires falou, a gente tem muita coisa bem feita, mas poderíamos ter muito mais se a gente tivesse um plano organizado, uma coisa mais elaborada, né? A exemplo de outras cidades aqui na nossa região que têm feito progressos significativos por conta de governos que se sucedem, planos que passam de ano para ano, não envolvendo os interesses dos políticos, interesses pessoais dos políticos. Eu agradeço e estamos aqui sempre à disposição para o que vocês precisarem, o que a gente precisar divulgar, o que a gente puder trazer de pessoas bacanas que vocês tenham aí sido envolvidos com alguma coisa, eu aceito e topo para que possa dar suas contribuições como vocês deram para a gente aqui hoje. Tenham todos uma boa noite e obrigado pela audiência. Programa aberto para balanço. Oferecimento Pinguim Grill e Unimed Ribeirão Preto. Presentei sua mãe com uma joia exclusiva de Antônio Carlos Joalheiros e ainda faço uma declaração de amor para ela, aqui na televisão. É isso mesmo, participe da promoção Mães que Brilham no Canal 20, www.canal20.com.br, e dê mais brilho àquela que sempre esteve ao seu lado. É só acessar canal20.com.br e participar. Você ganha a joia e faz a sua mãe brilhar.